Olá, gente! Tá dando início aqui ao programa Bem Assim. Olha, o programa hoje está recheado de coisa boa para você. A gente aqui vai falar sobre milho na alimentação. Pois é, olha só a música que tá tocando. São João já chegou e com ele também vem a inserção de milho na alimentação da gente. Mas também vem o Dia dos Namorados e a gente traz para vocês opções para o jantar do Dia dos Namorados e aquele look para você ficar perfeita no dia. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E o seu programa Bem Assim iniciando. Hoje a gente está com uma programação maravilhosa, toda ligada aos festejos juninos. Fala sobre alimentação com milho, fala sobre o Dia dos Namorados e tem também música com o Geninho, tá? A gente vai conhecer ele aqui também no estúdio, tá? E para você que quer acompanhar toda a nossa programação, não quer perder, precisa sair de casa, não esquenta a cabeça, é só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e ficar antenado em tudo que acontece aqui. TV Mar está nas tuas mãos, então. A gente também está ao vivo no portal Gazeta Web. Então acessa lá, é o www.gazetaweb.com e você vai ficar por dentro de toda a nossa programação, além, é claro, de você também poder acompanhar as principais notícias aqui do estado no maior e melhor portal. A gente também está presente nas redes sociais, então acompanhe a gente no Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. A gente tem um canal lá e você vai poder ver e rever todos os nossos vídeos, as nossas entrevistas e matérias especiais também. Agora a gente já inicia a nossa manhã falando sobre ele. É a comida principal desse mês de junho, desses festejos juninos. O milho, muito comum na nossa alimentação, principalmente nessa época do ano. A gente está aqui no estúdio com a Slaine Nogueira, ela que é nutricionista do Apvida e vai conversar um pouco com a gente a respeito desse costume que a gente tem na realidade, né? Esse Slaine, de inserir o milho na nossa alimentação. Agora, a primeira pergunta que a gente faz é: por que só nessa época do ano? O ideal seria que a gente consumisse o milho durante o ano todo? Bom dia. Bom dia, excelente pergunta. Por que o aumento do consumo do milho se estende exatamente nesse período, né, que é o mês junino? Porque justamente nesse período a colheita dele está em maior prevalência. E foi justamente nesse período de São Pedro, São João, que foram feitas inicialmente essas festividades. Então, o milho é o principal alimento ofertado durante essa época. Mas o milho, como muitas pessoas gostam de consumir ele ao longo do ano, não vejo problema algum. Só que geralmente a gente sempre faz a indicação de consumir os alimentos da época. Ou seja, ele vai haver uma melhor produção, não vai ser aquele milho transgênico, que geralmente a gente faz aquela orientação para a gente evitar alimentos transgênicos. Então, o ideal é a gente tentar consumir justamente os alimentos da época. E o mês junino, quem prevalece é o milho. E ele é um alimento nutritivo? Nutritivo, super saudável, mas a gente precisa ter um certo cuidado. Porque não só tem o milho presente ali nessas festas juninas, né? Na forma assada ou cozida. Ele vai estar presente em alguns preparos que vai levar muito açúcar na composição ou então algum tipo de gordura, geralmente a margarina, como a gente observa nas preparações de bolos ou de fubá ou de milho, na canjica, no munguzá. Aí a gente pode se atentar pelas quantidades, né? Eu não condeno as pessoas, não digo assim, ó, gente, cuidado nessas festas, evita, não é evitar, é a gente ter aquela vida social normal, aproveitar um momento, até porque tudo é questão de épocas, não é isso? Aproveitar um momento, ter um bom senso, quando for consumir, vai consumindo um pouquinho de cada coisa para não exagerar. E o que a gente pode falar, então, sobre o milho enlatado, né? Tem muita gente que tem o costume exatamente de fazer o preparo do alimento, ou um bolo, com o milho enlatado, para não ter o trabalho de fazer aquele processo de ralar, enfim. Exatamente. Como é que é feito? O grande problema dos produtos enlatados, no geral, é a grande quantidade de conservante, né? Do sal, do sódio presente. Quando está fora de época o milho,
acaba prevalecendo mais o consumo desses enlatados. Então, vamos aproveitar esse momento que a colheita do milho está bem maior nesse período para consumir o milho in natura mesmo. Mas o máximo de cuidado que a gente deve ter nesses enlatados é retirar, obviamente, aquela água, né, que conserva o produto na lata, e também passar um pouquinho de água corrente para poder eliminar um pouco aí esse excesso de sódio que está lá presente. Mesmo nos preparos em que se pede que na receita venha o milho junto com a água do enlatado, Sim, dá para a gente fazer essa vejo troca? receitas assim que peçam para ter o aproveitamento da água. Geralmente passa pela peneira para eliminar aquele líquidozinho e utilizar apenas o milho. Eu falo porque tem um bolo, uma receita de um bolo que a minha mãe sempre faz, eu já fiz, aí que ele pede para usar água também. A gente pode então escorrer, lavar e botar o ideal seria água, sim. Água Até normal. porque, se você for observar, dependendo da receita do bolo, a gente pode observar outros líquidos ali presentes, o leite, alguma gordura que vai ser utilizada. Aí a gente já pode aproveitar o gancho de uma receita de bolo no geral, para a gente tentar evitar margarinas e no lugar dela substituir por manteiga ou óleo de coco, né? Ter um certo cuidado na quantidade de açúcar em que vai ser consumido. Qualquer tipo de açúcar não é saudável, tá? Mesmo as pessoas de casa substituindo o branco para o demerara ou mascavo orgânico. Infelizmente, uma mudança não é tão grandiosa assim, porque o açúcar se resume a algo que não é saudável. O ideal é a gente tentar diminuir o consumo deles ao longo do dia, certo? Perfeito. Slaine, a gente sabe que o milho ele é rico em fibras, antioxidantes e proteínas, né? De que forma esses compostos, essas propriedades podem ajudar no nosso organismo? Então, fibras, né, como aquela casquinha do milho, onde está presente a maior quantidade de fibras, excelente para a nossa função intestinal funcionar melhor. Para quem tem o intestino preso, vai ser muito bom. Mas a gente tem que ficar atento que não adianta consumir apenas a fibra na alimentação como um todo. O ideal é ingerir bastante água, bastante líquido ao longo do dia. Quando a gente remete à questão antioxidante presente, até nessa questão de fibras mesmo, de um nutriente especial chamado luteína presente e também a neoxantina presente no milho, são importantes antioxidantes que vão combater, no geral, os radicais livres e, consequentemente, alguns tipos de cânceres. Perfeito. E também sobre as proteínas, de que forma que ela atua no nosso... Para falar a verdade, o milho não tem tanta quantidade de proteína assim. Ele faz parte do grupo de carboidratos. Aí a gente já pode ter um pouco de atenção aí quanto à questão de carboidratos. É muito calórico? O ideal, na verdade, é tentar preservar o milho da forma que ele está ali presente, por conta exatamente da quantidade de fibras presente, ou assado ou cozido. Como na maioria das vezes a gente remete também às outras receitas de bolo, munguzá, cuscuz também, né, que está presente, ele já vai ser transformado em outro, vai ter um certo processamento e vai diminuir essa quantidade de fibras. Aí ele já vai ter uma maior absorção aí do carboidrato dele, do açúcar. Então, para os grupos de diabéticos, a gente precisa tomar o máximo de cuidado. Então, nesse caso, é interessante evitar. Você falou agora num alimento que tocou o meu coração. É o cuscuz. Cuscuz, então. Então, quer dizer que a gente tem que estar atento também. Tem que estar atento, né? Porque o cuscuz, ele faz parte da vida do nordestino, não só nesse período junino. Tá aí presente em todos os meses do ano e todo mundo ama o cuscuz. O ideal é a gente fazer sempre o acompanhamento. Cuidado para não consumir o cuscuz sozinho, né? De forma isolada, ou então apenas com a manteiguinha por cima para derreter a manteiga, que também é muito gostoso, né? Mas a gente precisa ter um acompanhamento com os alimentos fontes de proteína, como o próprio leite, algum tipo de carne, frango, peixes, ovos também combina muito bem, né? Cuscuz com ovo. Porque eu mencionei de fato esses alimentos de fonte de proteína? Porque é justamente a proteína que vai equilibrar a absorção, vai controlar a absorção do carboidrato do cuscuz,
que já foi ali processado. Entendi. Vale essa dica então, tá, gente? A gente que tem costume, como você bem disse, a gente que tem costume nordestino, que tem costume de consumir cuscuz, o pessoal daqui da TV Mar Não enjoa, adora né? cuscuz. O ano todo, se der, o pessoal come então. Então, fica a dica, sempre tem que estar acompanhado de uma proteína para poder fazer um balanceamento, não é isso? Ou então das gorduras do bem, digamos assim. A própria manteiga pode ter como acompanhamento. Tem gente que até combina com cuscuz com leite de coco, também fica muito gostoso, não é isso? É verdade. Olha, e qual a melhor forma, então, de consumir o milho diariamente? Combina com o quê pra gente fazer na um verdade, prato? é bom a gente ter uma certa variedade, mas o ideal é consumi-lo de forma in natura, ou cozido ou assado, com esses acompanhamentos também dos alimentos fontes de proteína que eu acabei citando. Se a gente partir já para alguns preparos das festas juninas, a gente deve ter um pouco de cuidado com essas substituições que eu falei em relação ao bolo, por exemplo. Quando fizer o munguzá, ter um pouco de cuidado no uso de açúcar, que tem gente que não só acrescenta o açúcar no munguzá, coloca leite condensado. Já provei algumas preparações de munguzá que estava tão doce, né? Por causa do hábito, que aos poucos a gente vai retirando o açúcar e não sente tanta falta dele depois de um certo tempo, porque a gente acaba se acostumando. Quando eu consumi, eu já percebi logo que tinha leite condensado na composição. Então, a gente precisa balancear isso daí. Pode consumir nesse período junino, mas assim, de forma que tenha um certo bom senso, aquela moderação, para não exagerar, né? Pois é, e essa combinação do milho com leite de coco? Diz também que o leite de coco é um pouco calórico, né? Tem algum por problema? conta da quantidade de gordura presente nele. O leite de coco é um excelente alimento, não tem problema algum. Mas também deve ser consumido de forma equilibrada e o ideal é fazer sempre o caseiro, né? Porque geralmente os produtos industrializados, seja de garrafinha ou de caixinha, especialmente, tem na composição bastante conservante. Tá, ok. Gente, olha, então fica aí a dica para você de casa. Vamos consumir milho, faz muito bem à saúde, porém, vamos principalmente consumi-lo in natura, nas formas cozida e assada, não é isso? E faz esse balanceamento sempre com proteína. De repente, até vale montar um prato com milho também na salada, proteína. Isso, vale excelente. Na salada ou no São João mesmo, nessas festas. O milho cozido com um churrasquinho de frango, por exemplo, fica bem legal. Pois é, então eu gostaria muito de agradecer, Slaine, a sua participação aqui no nosso programa Bem Assim. Obrigada. Tá? E aí fica a dica para você, tá? É só anotar, não deixa de consumir o milho. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com dicas para o jantar do Dia dos Namorados. Eu volto já.